Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio 2. Esperamos que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica, um espaço onde trazemos à conversa os temas do percurso da iniciação cristã de adultos. Eu sou o José Pedro e hoje está de novo connosco a Ana, da nossa equipa de formadores, que está a orientar o grupo de domingo na paróquia da Ariosa. Olá Ana, bem-vinda de novo. Olá Zé Pedro, obrigada. Cumprimento além de ti todos os que nos ouvem. É um gosto estar de volta ao nosso podcast e, como sempre, não posso deixar de agradecer este desafio. Apesar de investirmos algum tempo na preparação deste trabalho, sinto sempre que ganho muito mais do que dou ao preparar estes temas e acho que deve ser um sentimento transversal a todos nós. Sim, sem dúvida. Acho que todos sentimos isso de algum modo. Para quem eventualmente nos possa ouvir pela primeira vez, queria apenas dizer que este podcast está a desenrolar em 3 módulos distintos. E hoje estamos no 9º episódio do 2º módulo, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? E estamos a seguir o fio dos relatos do Novo Testamento. E estamos a aproximar-nos a largos passos de concluirmos este módulo em que nos temos detido a contemplar a vida e os ensinamentos de Jesus naquela que foi a sua vida pública, não é? Sim, este é já o 9º episódio do 2º módulo. E sei que no último episódio, o 8º, tu e a Sandrina percorreram alguns dos momentos da vida de Jesus vividos nos dias que antecederam a sua chegada a Jerusalém, onde viria, poucos dias depois, a decorrer a sua paixão. Exatamente. E que nos falaram daquelas tais milhas extra que ele nos mostrou, pela sua palavra e sobretudo pelo seu exemplo, no caminho da humildade, do amor ao próximo, da gratidão, do desapego dos bens, que são necessárias empreender se queremos alcançar o que nos falta do caminho que ele nos veio propor. Exatamente. Ou seja, é dar tudo para alcançar aquele caminho que ele nos veio propor, como dizes. E terminamos em Betânia, já às portas de Jerusalém, onde, após ter ressuscitado Lázaro, Maria, a sua irmã, unge os pés de Jesus com o tal perfume de nardo puro, essa essência rara e valiosa que, no fundo, é um sinal da máxima veneração que é devida a Deus, não é? É isso mesmo. E então hoje vamos prosseguir com um novo episódio cujo título nos remete para um tema central da nossa fé: o triunfo daquele que se faz servo. Vamos acompanhar os últimos dias da vida de Jesus e perceber como ele nos revela que o verdadeiro poder decorre da humildade e da entrega total aos irmãos. Para isso, vamos socorrer-nos, como é habitual, dos últimos capítulos dos Evangelhos. Sim. E também de alguns textos dos Papas. E vamos aqui, nesta altura de transição para um novo pontificado do Papa Leão XIV, vamos tentar aproveitar um bocadinho do magistério dos últimos Papas que temos tido e que produziram alguns textos e alguns ensinamentos sobre os episódios que vamos relatar hoje. Não é, Zé Pedro? Sim, isso mesmo. É bom termos essa noção que cada Papa tem a sua forma de comunicar, mas todos eles deixaram um património riquíssimo e que é sempre muito interessante e ganhamos muito com isso ao revisitar os textos de cada um deles. Pelo menos aqueles que nós conhecemos em vida, digo eu, não é? Exatamente. No meu caso, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora será o Leão. Vamos começar por contemplar hoje este caminho que Jesus e os seus discípulos empreendem em direção à Cidade Santa de Jerusalém, para aí
prepararem e celebrarem a Páscoa judaica que se avizinhava. E mais do que isso, na sua entrada triunfal em Jerusalém. E para isso vamos socorrer-nos do relato de São Lucas no capítulo 19. Queres ler, Ana? Claro que sim. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do chamado Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram, e tudo se lhes deparou como ele tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram-lhes: Por que soltais o jumentinho? Responderam-lhes: Porque o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, e deitando as capas sobre o jumentinho, ajudaram Jesus a montar. Enquanto caminhava, estendiam as capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, o grupo dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E diziam: Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram-lhe do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus retorquiu: Digo-vos que se eles se calarem, gritarão as pedras. Este é de facto um episódio muito expressivo na vida de Jesus, que fala sobre o que aquele povo via nele e como Jesus se via perante aquele povo. Então, ele entra em Jerusalém não como um guerreiro vitorioso, mas como um rei humilde, montado num jumentinho. E aqui vemos, Ana, a cumprir-se aquela profecia de Zacarias no Antigo Testamento, que o Evangelho de São João cita ao descrever esta mesma cena. Então, podemos ver que este povo aclama Jesus e podemos imaginar porquê. Porque há bem pouco tempo acabou de ser testemunha de mais um extraordinário milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. E nesse milagre eles tinham, no fundo, confirmado que este era o Messias que estava para vir. E que este milagre em si mesmo deve ter sido um motivo de grande espanto para todos, não é? Claro. Contudo, se olharmos com atenção, percebemos que poucos compreenderam o tipo de rei que ele é, na verdade, não é? É isso, mas se atentarmos no excerto do capítulo 9 de Zacarias, que é o tal profeta do Antigo Testamento, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, que de algum modo prefigura este episódio, veremos que o tipo de rei anunciado como Messias estava caracterizado de uma maneira muito clara e próxima da forma como Jesus se apresentou. Uhum. Então diz assim este excerto do capítulo 9 de Zacarias: Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso. Vem, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele exterminará os carros de guerra da terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Proclamará a paz para as nações. O seu império irá de um mar ao outro e do rio às extremidades da terra. Então, recordo-me que o Papa Bento XVI, se não me engano, numa homilia de Domingo de Ramos, que é precisamente o momento da liturgia onde costumamos proclamar este Evangelho, então o Papa Bento XVI dizia que a realeza de Cristo é feita de obediência e serviço. E são essas as balizas da liberdade. Na verdade, a obediência a Deus é a sua reta vontade de que o bem se realize, que nos liberta de outras escravidões. E é nessa obediência e simplicidade que Jesus se apresenta como rei simples, sem pompa, sem exércitos, sem ostentação, pois não precisa de se servir de nada disso para ser aclamado por aquela gente simples, cuja boca
naquele momento falou daquilo que o seu coração lhes indicava como o verdadeiro. É isso. Mas, como sempre, os fariseus mostraram-se, desde logo, muito incomodados com todas aquelas aclamações. Esta passagem de São Lucas coloca-nos, mais uma vez, perante um dilema. Quem somos nós nesta cena? Pois. Seremos os que aclamam Jesus? Mas temos aqui um senão, é que esses mesmos virão, em menos de uma semana, a ser também eles os que pedem paradoxalmente que ele seja crucificado. Seremos então os fariseus que se mostram tão desagradados com esta aclamação pelo povo de Jesus como um Messias? Ou será que escolheríamos ser as pedras que irão aclamar Jesus quando outras vozes se omitirem de o fazer? Pois. Há uma belíssima homilia do Papa Francisco, também num domingo de Ramos, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Roma, em 2018, que nos dirige o olhar para este dilema. Proponho que a leiamos alternadamente. Parece-te bem, Zé Pedro? Certo. Eu começo então. Vê-se claramente em toda a narração evangélica que, para alguns, a alegria suscitada por Jesus é motivo de fastídio e irritação. Jesus entra na cidade rodeado pelos seus, rodeado por cânticos e gritos rumorosos. Podemos imaginar que são a voz do filho perdoado, a do leproso curado, ou o balir da ovelha extraviada que ressoam intensamente e todos juntos nesta entrada. É o cântico do publicano e do impuro. É o grito da pessoa que vivia marginalizada da cidade. É o grito de homens e mulheres que o seguiram, porque experimentaram a sua compaixão à vista do sofrimento e miséria deles. É o cântico e a alegria espontânea de tantos marginalizados que, tocados por Jesus, podem gritar: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Como deixar de aclamar aquele que lhes restituíra a dignidade e a esperança? É a alegria de tantos pecadores perdoados que reencontram ousadia e esperança. E eles gritam, rejubilam. É a alegria. Prossegue o Papa. Estas aclamações de alegria aparecem incómodas e tornam-se absurdas e escandalosas para aqueles que se consideram justos e fiéis à lei e aos preceitos rituais. Uma alegria insuportável para quantos reprimiram a sensibilidade face à angústia, ao sofrimento e à miséria. Destes, muitos pensam: olha que povo mal educado. Uma alegria intolerável para quantos perderam a memória e se esqueceram das inúmeras oportunidades por eles usufruídas. Como é difícil, para quem procura justificar-se e salvar-se a si mesmo, compreender a alegria e a festa da misericórdia de Deus. Como é difícil, para quantos confiam apenas nas suas próprias forças e se sentem superiores aos outros, poder compartilhar esta alegria. E daí nasce o grito da pessoa a quem não treme a voz para bradar: crucifica-o. Não é um grito espontâneo, mas um grito construído, que se forma com o desprezo, a calúnia, a emissão de testemunhos falsos. É o grito que nasce na passagem dos factos à sua narração. É a voz de quem manipula a realidade, criando uma versão favorável de si próprio e não tem problemas em tramar os outros para que ele mesmo se veja livre. Continua o Papa. E deste modo, no fim, silencia-se a festa do povo. Destrói-se a esperança, matam-se os sonhos, suprime-se a alegria. Deste modo, no fim, blinda-se o coração, resfria-se a caridade. É o grito do salva-te a ti mesmo, que pretende adormecer a solidariedade, apagar os ideais, tornar insensível o olhar. O grito que pretende cancelar a compaixão, aquele padecer com a compaixão, que é o ponto fraco de Deus. E no vosso caso, queridos jovens, a alegria que Jesus suscita em vós é, para alguns, motivo de fastídio e também irritação, porque um jovem alegre é difícil de manipular. Conclui o Papa.
Neste dia, porém, existe a possibilidade de um terceiro grito. Alguns fariseus disseram-lhe do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus retorquiu: Digo-vos que se eles se calarem, gritarão as pedras. Calar os jovens é uma tentação que sempre existiu. Queridos jovens, cabe a vós a decisão de gritar. Cabe a vós decidir-vos pelo Hosanna de domingo para não cair no crucifica-o de sexta-feira. E cabe a vós não ficar calados. Se os outros calam, se nós, idosos e responsáveis, tantas vezes corruptos, silenciamos, se o mundo se cala e perde a alegria, pergunto-vos, vós gritareis? Por favor, decidi-vos antes que gritem as pedras. Fim de citação do Papa. Este texto é extraordinário, é muito bonito e lança-nos aqui um desafio muito grande. É um exercício revelador que podemos fazer nesta e noutras meditações de cenas bíblicas. Ou seja, perguntarmos-nos, nesta situação, onde estaria eu? Que diferença faria eu no desfecho desta história? Que opção é que eu iria tomar? Portanto, é um modo muito profundo de rezarmos com a Bíblia, não é? Sim, é um exercício muito rico este, que nos faz, no fundo, colocar-nos nos sapatos dos outros e tira-nos da posição muito cómoda de julgar apenas a preto e branco os bons e os maus. Exatamente. Vamos prosseguir, considerando Jesus que se aproxima então da Cidade Santa, de Jerusalém, e, apesar deste clima de aclamação, lamenta a cidade e chora sobre ela. Pois. 40 anos depois deste momento, Jerusalém viria de facto a ser destruída por Tito, que era então um general e viria a ser depois um imperador do Império Romano, dando início, nessa altura, à segunda diáspora do povo judeu e ao declínio total do judaísmo centrado no Templo de Jerusalém. Exatamente. Jesus sabe que aquela cidade e aquele modo de adorar a Deus têm os dias contados, profetiza esse evento e inquieta-se, sobretudo ao tomar consciência da dureza de coração dos seus habitantes, incapazes de se abrirem à boa nova de que Deus, por intermédio de Jesus, lhes fazia presente naquele momento, mas que eles escolheriam rejeitar. Exatamente. Então, diz-nos assim o texto de São Lucas. Quando se aproximou, ao ver a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se neste dia também tu tivesses conhecido o que te pode trazer a paz, mas agora isto está oculto aos teus olhos. Virão dias para ti, em que os teus inimigos te hão de cercar de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, hão de esmagar-te contra o solo, assim como aos teus filhos que estiverem dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Pois é, Jesus chora, não por si, certo, mas por esta cidade que rejeita o dom da paz oferecido pelo coração compassivo de Deus. Como dizia São João Paulo II, Cristo é a resposta de Deus ao drama da liberdade humana. E, portanto, este pranto de Jesus, podemos vê-lo aqui como um convite à conversão. Ainda hoje ele chora por cada coração endurecido que recusa abrir-se ao amor, não é? Sim, é verdade. Então, Jesus já em Jerusalém entra finalmente no templo, como muitos judeus naqueles dias que antecedem a Páscoa. Então há uma grande curiosidade entre muitas pessoas para o verem. Até alguns gregos que se encontravam em Jerusalém pedem a Filipe, um dos 12 apóstolos, para ver Jesus. E é desta busca por parte de gentios que Jesus se serve para anunciar a proximidade da sua hora e o momento em que se vai glorificar na cruz. E para se apresentar no templo como a luz que vem ao mundo, o Messias. E isso vai dar origem a mais uma série de confrontações com os fariseus, não é assim? Sim, vamos olhar para elas seguindo a narração dos evangelhos. Vou passar a ler.
Jesus respondeu-lhes então: chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há de honrá-lo. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de eu dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para esta hora é que eu vim. Pai, manifesta a tua glória. Veio então uma voz do céu. Já a manifestei e voltarei a manifestá-la. Faço aqui só um breve comentário. Aqui também vemos o título do episódio de hoje, o triunfo do que se faz servo. Jesus, neste discurso, diz isso mesmo, não é? Esta lógica do serviço e não da vontade própria. Isso mesmo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Prosseguindo, entre as pessoas presentes que escutaram, uns diziam que tinha sido um trovão, outros diziam foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por causa de mim, mas por amor de vós. Agora é o julgamento deste mundo. Agora é que o dominador deste mundo vai ser lançado fora. E eu, quando for erguido da terra, atrairei todos a mim. Dizia isto dando a entender de que espécie de morte havia de morrer. Aquela gente replicou-lhe: nós aprendemos na nossa lei que o Messias permanece vivo para sempre. Como afirmas tu que o Filho do Homem tem de ser erguido? Mas quem é, afinal, esse tal Filho do Homem? Jesus respondeu-lhe: por um pouco de tempo ainda a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, de modo que as trevas não vos apanhem, pois quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Jesus disse estas coisas, foi-se embora e ocultou-se deles. Os evangelhos relatam nestes últimos dias da vida de Jesus, em que ele terá estado pelas imediações de Jerusalém, com vários momentos de incursão ao templo, onde ia rezar e ensinar. Relatam, dizia eu, várias discussões sucessivas com escribas, com fariseus, com herodianos, com saduceus. Todo este conjunto de personagens, de grupos sociais e religiosos, moviam-se no centro do poder religioso judaico e tinham em comum sentir como ameaça esta dinâmica que se gerava em torno de Jesus. Certo. São João diz-nos mesmo que alguns dos chefes dos sacerdotes tinham acreditado em Jesus, mas às ocultas, por medo de serem expulsos. E estas figuras centrais do judaísmo protagonizaram então neste templo vários episódios de confronto verbal com Jesus, vindo ao seu encontro para o experimentar com os mais diversos dilemas e com o fim último de o fazer cair em blasfémia ou em contradição. E, portanto, sente-se nesta descrição dos evangelistas um progressivo acumular de tensão à volta de Jesus. Sim, é verdade. Vamos sentindo que está prestes a estourar aquela bomba a qualquer momento. É isso. Então, como dizias, um grupo de fariseus, talvez com essa intenção, acusou Jesus de ser um impostor, pois o Messias não deveria perecer. E ele tinha anunciado a sua morte por elevação, ou seja, isto entende-se por crucifixão. Aquele que é levantado do chão é aquele que vai ser crucificado. Então, um grupo de sacerdotes veio intimá-lo para que lhe dissessem com que autoridade ensinava, tendo-lhes ele condicionado a sua resposta a responderem eles próprios sobre o que lhes representara, no seu conceito, aquele batismo que João tinha pregado. Ora, Ana, estes fariseus não foram capazes de responder a isto, certo? Pois, foram pelo mesmo caminho, não é?
E a seguir, um outro grupo, os saduceus, que eram um grupo, uma elite religiosa judaica que tinha a particularidade de negar a ressurreição. Vieram colocar a Jesus um problema aparentemente irresolúvel se a ressurreição fosse entendida meramente como uma reencarnação. Mas Jesus tirou daí a oportunidade de ensinar sobre a verdadeira natureza da vida eterna em Deus. Citando e respondendo-lhes à letra com palavras da Torá, que eles saduceus tinham como o único livro sagrado, respondeu-lhes dizendo que Deus era Deus de vivos e não de mortos e, portanto, a ressurreição era uma realidade. Certo. E, por fim, nesta panóplia de adversários, interlocutores que o questionam, também os fariseus e os herodianos usaram a cartada final de modo a poderem tornar Jesus réu perante o poder civil que governava a Judeia naquele tempo. Então tentaram vinculá-lo à resistência ao ocupante romano, tentando que ele dissesse que não se devia pagar os impostos lançados ao povo judeu, coisa que Jesus respondeu também sabiamente, distinguindo as obrigações para com o poder dos homens, o poder temporal, e outra coisa diferente, as obrigações para com Deus, e fazendo que estes próprios que os interrogaram dessem a resposta pela sua própria boca. Portanto, é aquela famosa frase que todos já estão a adivinhar, mas sobre isto penso que vais ler qualquer coisa, não é? É isso, vamos recorrer aqui mais uma vez ao Papa Francisco, que num dos seus ângelos, em 2017, refletiu precisamente sobre este episódio e que nos falou assim: também neste caso, Jesus responde com calma e aproveita a pergunta maliciosa para dar um ensinamento importante e levanta-se acima da polémica e das posições opostas. Diz aos fariseus: mostrai-me a moeda do tributo. Eles mostraram um denário e Jesus, observando a moeda, pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição? E os fariseus respondem: de César. Então Jesus conclui: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por um lado, Jesus declara que pagar o imposto não é um gesto de idolatria, mas um ato devido à autoridade terrena. Por outro, e é aqui que Jesus dá o golpe de asa, evocando o primado de Deus, pede que se lhe dê aquilo que lhe pertence como Senhor da vida, do homem e da história. Continua o Papa. A referência à imagem de César, gravada na moeda, diz que é justo sentir-se a pleno título, ou seja, com direitos e deveres, cidadãos do Estado. Mas simbolicamente faz pensar na outra imagem que está gravada em cada homem, a imagem de Deus. Ele é o Senhor de tudo, e nós, que fomos criados à sua imagem, pertencemos sobretudo a Ele. Da pergunta que lhe fazem os fariseus, Jesus extrai uma interrogação mais radical e vital para cada um de nós, uma pergunta que podemos fazer a nós mesmos. A quem pertenço? À família, à cidade, aos amigos, à escola, ao trabalho, à política, ao Estado? Sim, sem dúvida. Mas antes de tudo, recorda-nos Jesus, tu pertences a Deus. Esta é a pertença fundamental. Foi Ele que te deu tudo aquilo que és e que tens. Por conseguinte, podemos e devemos levar a nossa vida, dia após dia, no reconhecimento desta nossa pertença fundamental e na gratidão do coração ao nosso Pai, que cria cada um de nós singularmente, irrepetível, mas sempre segundo a imagem do seu amado Filho Jesus. É um mistério maravilhoso. Conclui o Papa. O cristão é chamado a comprometer-se concretamente nas realidades humanas e sociais, sem opor Deus a César. Contrapor Deus a César seria uma atitude fundamentalista. O cristão é chamado a empenhar-se concretamente nas realidades terrenas, mas iluminando-as com a luz que deriva de Deus. A confiança prioritária a Deus e a esperança nele
não requerem uma fuga da realidade, mas ao contrário, um dar industriosamente a Deus aquilo que lhe pertence. É por isso que o crente olha para a realidade futura, a de Deus, a fim de levar a vida terrena em plenitude e a enfrentar com coragem os seus desafios. Fim de citação do Papa. É riquíssima e sempre atual esta reflexão do Papa Francisco. Sim. Diria que antes de prosseguirmos, se calhar faria sentido fazermos aqui um intervalo, Zé Pedro. Parece-te bem? Sim, parece muito bem. Concordo que este é o momento certo antes de continuarmos. Até já. Até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar Para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. E estamos de volta. Continuamos aqui a ler os Evangelhos, onde percebemos que foram vários os momentos em que houve conflitualidade verbal, que depois haveriam de culminar na prisão de Jesus na noite de quinta para sexta-feira. E até podemos imaginar que foi durante esta semana que antecedeu a paixão que Judas, o traidor, se foi deixando persuadir que Jesus tinha que ser entregue às autoridades. Sim, mas ao longo destes dias e apesar deste clima, ou quem sabe se calhar até em parte por causa deste clima também, Jesus não perdeu oportunidades de mostrar que tipo de reino vinha anunciar. Um reino claramente não terreno, mas feito de serviço ao outro, sem cálculo de proveito próprio, mas cheio de exigência da responsabilidade de cada um de se manter atento aos sinais da passagem de Deus nas nossas vidas, não é? Sim, vemos um exemplo desses que falas no capítulo 21 de São Lucas, em que Jesus está no templo com os seus discípulos, então vai chamar-lhes a atenção para aquela pequena oferta depositada por uma pobre mulher na caixa do tesouro do templo, mas que Jesus valoriza mais do que todas as outras, porque se tratava do pouco que é tudo. Como nós dizíamos naquele episódio da semana passada, dar tudo. E aqui foi mesmo o que a viúva deu. Ela deu mesmo tudo. Dar daquilo que lhe falta, não do que sobra. E este gesto revela o critério essencial de Deus, que vê o coração de cada um. E o verdadeiro dom não se mede pela quantidade, mas pela generosidade do coração que doa. É isso. Noutro passo, no capítulo 25 de São Mateus, Jesus é-nos apresentado a ensinar no templo em Jerusalém, recorrendo, como sempre, a alegorias, a histórias, parábolas que fossem capazes de aproximar a sua mensagem das pessoas simples que o escutavam. Sim. Uma das parábolas que é relatada é a parábola das 10 virgens, que nos ensina o valor da atenção aos tempos e aos sinais que Deus vai deixando no nosso caminho como forma de estarmos prontos a todo momento e, sobretudo, nos momentos mais inesperados para colaborarmos no seu reino. Sim. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, apresenta-nos o protocolo de admissão no céu. É um texto belíssimo que faz aqui o complemento ao belíssimo Sermão da Montanha e às Bem-aventuranças. Vamos ler, Zé Pedro? Sim, claro, acho que é importante. Então, começo eu e diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos.
À sua direita porá as ovelhas, e à esquerda os cabritos. O rei dirá, então, aos da sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Então os justos vão responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: Em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Em seguida dirá aos da esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, doente e na prisão e não fostes visitar-me. Por sua vez, eles perguntarão: Quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou peregrino, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá então: Em verdade vos digo, sempre que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Ou seja, podemos ver aqui que são o amor a Deus e o amor ao próximo, que intimamente ligados entre si, são o requisito de admissão à vida eterna. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que diz assim: ama e faz o que quiseres. Porque no fundo o amor é o critério para aceder a Deus. É impossível fugir à vontade de Deus quando o amor divino nos move. Aliás, o mesmo respondeu Jesus àquele escriba que o interrogou sobre qual era o maior mandamento. Queres recordar, Ana? Sim, claro que sim. Aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido discutir. E vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre, com razão disseste que ele é o único e não existe outro além dele, e amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo que ele respondera com sabedoria, Jesus disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Pois, com esta resposta tão categórica de Jesus, os discípulos iam formando uma ideia mais profunda do que movia Jesus quando falava no reino de Deus. Eles compreendiam, devagar, que não se tratava de um projeto humano, nem de poder terreno, mas de algo muito maior. Jesus, aliás, advertiu-os repetidamente de que serem suas testemunhas lhes iria trazer dissabores e perseguições. Mas também por causa disso os tranquilizou e lhes prometeu o Espírito Santo. E que o Espírito Santo não os iria desamparar nesta missão a que eles foram chamados. Sim, muito lentamente conseguimos perceber isso pelo tipo de perguntas que até muito próximo
da paixão de Jesus os discípulos iam fazendo, e as discussões que iam tendo entre si sobre quem seria o maior entre eles, sobre qual seria o lugar que lhes estaria reservado no reino dos céus. Certo. E portanto percebemos que até muito tarde eles tiveram muita dificuldade em perceber o que era este reino dos céus, de que Jesus veio dar a boa nova ao mundo. Sim. Citando aqui outra vez São João Paulo II, ele falava muitas vezes da fé que se faz caridade e dizia que a caridade não hesita porque ela é a expressão da nossa fé. A fé que salva é a que ama concretamente, e é muito concretamente que Jesus nos ama e que, por isso, nos quer deixar o seu exemplo de mestre, que se faz servo por amor de todos. Sim, de repente veio-me à cabeça também aquela expressão que a fé sem obras é morta, não é? Como dizias bem, a fé que salva é aquela que age, aquela que ama no concreto. É isso. Muito bem, e é isso mesmo que nós vamos assistir neste epílogo da vida pública de Jesus, ou seja, ele vai exemplificar como nunca este amor, vai-se doar. Então a Páscoa aproxima-se e os chefes religiosos judaicos decidem que a voz incómoda de Jesus teria que ser definitivamente calada, que deveriam usar diálogo verdadeiramente ardiloso, assim, bem preparado para o capturarem e entregarem à morte, e também pensavam entre si que isso não deveria acontecer durante a festa da Páscoa, para evitar uma revolta do povo, que estava em grande número em Jerusalém, e porque ainda há poucos dias esse mesmo povo tinha acabado de o aclamar nesta entrada em Jerusalém, tinham dito Hosana, o rei de Israel, e portanto decidem fazê-lo uns dias antes da Páscoa, pela calada, durante a noite, não é? É isso. E foi um dos 12, Judas Iscariotes, que se chegou à frente, entre aspas, para servir de cúmplice a esse intento. Deixou-se vencer pela ideação do mal e por ter provavelmente depositado em Jesus esperanças irrealistas daquilo que ele fez questão de mostrar aos discípulos, que não tinha vindo para ser um guerreiro contra os romanos, nem um novo soberano para restaurar o reino de Israel. E talvez Judas estivesse insatisfeito com esse caminho que não ia ao encontro das suas expectativas. Certo. E os evangelhos contam-nos então que Judas acertou com os líderes do templo de Jerusalém que lhes entregaria Jesus à traição nos dias seguintes, a troco de 30 moedas de prata, os célebres 30 dinheiros, que era o preço que era devido naquele tempo pela perda da vida de um escravo que fosse morto. Teriam que ser pagas essas 30 moedas de prata ao seu senhor. E aqui vemos a primeira manifestação do caráter de servo que várias ações de Jesus nestes momentos irão demonstrar. Sim. Consciente de tudo isto, Jesus sabe, no entanto, que tem uma missão e abraça a missão até ao fim. Ele pede aos seus discípulos que preparem um lugar em Jerusalém para celebrar a ceia da Páscoa, para tomarem aquela ceia que, de acordo com os ritos e as tradições judaicas, devia acontecer. É basicamente uma refeição ritual onde os judeus faziam memória daquela passagem do seu povo, que nós já falamos do módulo 1, ou seja, o Êxodo. Exatamente. Que tinha acontecido quando eles eram prisioneiros do Egito e conseguiram, através da intervenção de Deus, que escolheu Moisés para liderar, na libertação. E então era isso que, depois de tantos séculos, os judeus continuavam a celebrar. Sim, então Pedro e João são enviados por Jesus a Jerusalém com instruções precisas sobre quem deveriam procurar. Alguém que lhes mostraria um lugar apropriado para esta ceia pascal. E encontram então, como Jesus lhes tinha dito, um homem com uma bilha de água, que era uma coisa invulgar. Normalmente eram as mulheres quem transportavam a água. Sim. E então seguem-no e ele de seguida mostra-lhes então uma sala apropriada para o propósito que procuram. E na noite da preparação é aí que, imolado o cordeiro ritual da Páscoa, vão partilhar esta refeição. Sim.
Mas, antes de começar a refeição, Jesus vai surpreender os discípulos com um gesto completamente inaudito. Então vamos conhecê-lo aqui no capítulo 13 de São João. E acho que seria bom lermos, não é? Sim, eu começo. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura. Chegou, pois, a Simão Pedro. Este disse-lhe: Senhor, tu é que me lavas os pés? Jesus respondeu-lhe: O que estou a fazer tu não o entendes por agora, mas hás de compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: Não, tu nunca me hás de lavar os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, nada terás a ver comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Ó Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa de lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Continuando a citação do Evangelho, ele bem sabia quem o ia entregar. Por isso é que lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo, não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Podemos imaginar a surpresa destes discípulos, não é? Sim. O mestre acolhe-os lavando-lhes os pés, fazendo o trabalho que estava reservado aos servos, aos escravos. Certo. E aqui vemos de novo a referência que dá título a este nosso episódio. Exatamente. Jesus escolhe servir. Como dizes, faz-se escravo. E podemos assinalar, Ana, que ele lava os pés aos discípulos, incluindo Judas, que ele sabia que o haveria de entregar. Portanto, aqui Jesus revela um amor que não se impõe, mas se oferece, incondicional. É isso. Trazemos aqui uma citação do Papa Bento XVI que diz assim: Na última ceia, Jesus antecipa a cruz com o gesto do lava-pés. No fundo, a cruz será a dádiva última, total. E este gesto do lava-pés é antecipação daquilo que estava para vir. Sim. Recordava-me que alguns dos momentos mais marcantes do pontificado do nosso querido Papa Francisco foram as celebrações de Quinta-feira Santa. Várias delas ele fez questão de as ir celebrar junto dos reclusos das prisões de Roma. Verdade. Acredito que estão na memória de todos nós, pelo menos na minha estão, as imagens do Papa no rito lava-pés, onde simbolicamente lavava os pés e os beijava a 12 reclusos ou reclusas destas instituições. Foi um gesto muito disruptivo, porque até então, normalmente o que acontecia era o Papa lavar os pés a pessoas da hierarquia da Igreja. Sim. E o Papa Francisco introduziu este gesto muito significativo. E a imagem mais marcante era para mim ver alguns destes homens e mulheres a chorar convulsivamente, lágrimas que certamente eram um misto de sentimento de indignidade à mistura com uma profunda alegria por se sentirem perdoados e, sobretudo, abraçados pelo amor misericordioso de Deus que os ama sem condições, apesar das suas, certamente, difíceis e anteriores histórias de vida. Sim. Numa dessas celebrações, o Papa dirigiu-lhes algumas palavras muito belas e muito profundas que achei que fazia também sentido trazermos aqui. Que dizes, José Pedro? Claro que sim. Então partilhamos a leitura e começo eu. Nesta quinta-feira, Jesus estava à mesa com os discípulos celebrando a festa da Páscoa.
A passagem do Evangelho que escutamos contém uma frase que é justamente o centro daquilo que Jesus fez por todos nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amou-nos. Jesus ama-nos. Sem limites, sempre, até ao final. O amor de Jesus por nós não tem limites. É sempre mais. Nunca se cansa de amar ninguém. Ama-nos a todos, ao ponto de dar a sua vida por nós. Sim, dar a vida por nós. Sim, dar a vida por todos nós. Dar a vida por cada um de nós. E cada um de nós pode dizer: Ele deu a vida por mim. Cada um deu a vida por ti, por ti, por ti, por mim, por cada um, com nome e sobrenome. O seu amor é assim, pessoal. O amor de Jesus nunca decepciona, porque Ele nunca se cansa de amar, como não se cansa de perdoar. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer-vos. Jesus amou-nos, cada um de nós, até ao final. Prossegue o Papa. Em seguida, faz isto que os discípulos não entendiam: lavar os pés. Naquele tempo isso era um costume, era um hábito, pois quando uma pessoa chegava a uma casa, estava com os pés imundos com o pó da estrada. E na entrada da casa os seus pés eram lavados. Mas isto não era o dono da casa que fazia, eram os escravos que o faziam. Era um trabalho de escravos. E Jesus, como escravo, lava os nossos pés, os pés dos discípulos, e por isso diz, dirigia-se a Pedro: agora não entendes o que estou a fazer, mais tarde compreenderás. Jesus, tão grande é o seu amor que se fez escravo para nos servir, para nos curar, para nos limpar. E hoje, nesta missa, a Igreja pede que o sacerdote lave os pés de 12 pessoas, em memória dos 12 apóstolos. Mas devemos ter a certeza no nosso coração que o Senhor, quando nos lava os pés, nos lava por inteiro, nos purifica, nos faz sentir mais uma vez o seu amor. Na Bíblia há uma frase no livro do profeta Isaías muito bela, que diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Assim é o amor de Deus por nós. E hoje eu lavarei os pés de 12 de vós, mas nesses irmãos e irmãs todos estáis presentes, todos. Mas eu também tenho necessidade de ser lavado pelo Senhor, e por isso rezai durante esta missa para que o Senhor também lave as minhas sujeiras, para que eu me torne mais escravo do serviço das pessoas, como Jesus. Este texto do Papa Francisco é muito bonito. Ele coloca-se ao nível daqueles a quem ia lavar os pés, dizer que eu próprio também preciso ser lavado. É isso. Significativo, não é? Que ele sabe que, como bom seguidor de Jesus, que nós não dependemos de nós próprios para seguir a estrada do Senhor, nós dependemos da graça que Ele nos dá. Por isso temos que sempre que a pedir. É isso. Nunca se cansou de nos dar esse exemplo. Exatamente. Como vamos ver já de seguida, a ceia pascal dos judeus tinha um conjunto de momentos, entre eles um inicial de abluções, ou seja, rituais de purificação que Jesus reinventou deste modo para dar o exemplo do cumprimento do seu mandamento do amor. Ou seja, lavar, não é? Entrar na ceia limpo. Mas seguiam-se outros, não é? Sim, um muito forte de proclamação das Escrituras. À pergunta do filho mais velho daquela família quanto ao que se celebrava naquela noite, seguia-se a explicação dada pelo pai da família, recitando de memória a história da salvação do povo judeu contida na Torá, recordando a primeira Páscoa no Egito, o maná no deserto, a chegada à terra prometida. Sim, e Jesus, seguindo essa estrutura da celebração judaica, na presença dos seus discípulos, também faz memória daquilo que desejava que fosse o seu legado. Tão eloquentemente ali exemplificado naquele gesto de humildade e de entrega. E dizia assim Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei.
Portanto, Jesus mostrou conhecer quem o ia entregar, deu-lhe até ao último minuto a liberdade de poder escolher não fazer aquele mal de que já estava persuadido, pediu aos discípulos que não disputassem por quem seria o maior entre eles, que não se deixassem levar por esta lógica do mundo, pois o maior, na realidade, seria o que mais servisse os irmãos. Sim, e foi mais longe naquelas palavras que dirigiu naquela ceia aos seus discípulos. Desde logo previu, para escândalo do próprio, a tripla negação de Pedro, que dizia, muito cheio de confiança em si próprio, que se fosse preciso daria a sua vida por ele naquele momento. E ouviu o incrédulo Jesus dizer que ele naquela mesma noite o haveria de negar 3 vezes. E assim aconteceu, como sabemos. Pois. Além disso, ele pediu também aos discípulos que nunca deixassem de acreditar que ele era o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai, que ninguém chega ao Pai senão por ele, e que, por isso, se mantivessem unidos como a videira e os ramos, para que frutificassem em seu nome para bem de todo o mundo. E por fim pediu-lhes que crescem que lhes enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que lhes haveria de ensinar todas as coisas, apesar das perseguições que em seu nome também viriam a ter que enfrentar. Sim, é nesta última ceia que Jesus tem esse longo discurso que acabaste de sintetizar, e numa das partes ele anuncia o dom do Espírito Santo, com esta promessa maravilhosa que São João relata no capítulo 14. Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos morada. Então, como dizíamos logo no início, já temos o Papa Leão XIV como pontífice, e temos aqui uma citação dele já sobre esta passagem na última ceia. Então eu começo a ler e depois continuas, por favor, está bem? Ok. Diz assim: Jesus liberta os discípulos de toda a angústia e preocupação e pode dizer-lhes: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Com efeito, se permanecermos no seu amor, ele vem morar em nós. A nossa vida torna-se templo de Deus e este amor ilumina-nos, abre caminho no nosso modo de pensar e nas nossas escolhas, a ponto de se estender também aos outros e iluminar todas as situações da nossa existência. Continua o Papa Leão. Irmãos e irmãs, olhando para a nossa vocação, para as realidades e as pessoas que nos foram confiadas, para os compromissos que assumimos, para o nosso serviço na Igreja, é belo que cada um de nós possa dizer com confiança: embora eu seja frágil, o Senhor não se envergonha da minha humanidade. Pelo contrário, vem habitar em mim. Acompanha-me com o seu Espírito, ilumina-me e faz de mim um instrumento do seu amor para os outros, a sociedade e o mundo. Sim. Também é bom dizer, Ana, que o Papa Leão começou o seu pontificado apelando à unidade na Igreja. E, claro, ainda mais à unidade entre todos os povos. E, curiosamente, o seu lema, desde já de tempo em que foi consagrado bispo, também assenta nisso, verdade? Sim, é verdade. O lema do Papa Leão é In illo uno unum, que significa no único Cristo somos um. Palavras que Santo Agostinho pronunciou num sermão, e este lema reflete então a visão deste Papa, que é um sacerdote vindo da ordem de Santo Agostinho, de uma Igreja unida em Cristo, que aliás, Zé Pedro, foi o que Jesus vincadamente pediu também na última ceia, não é? Exatamente. Jesus, então, naquele tal discurso longo, ele vai rezar pela unidade dos seus. E aqui é bom distinguir, não pela uniformidade, ou seja, não somos todos iguais, mas sim pela comunhão viva. Então, o que Jesus nos tenta transmitir é que a Igreja é chamada a ser sinal de unidade no mundo. Esta oração de Jesus na última ceia é chamada oração sacerdotal, que invoca também o momento em que na ceia pascal
as famílias rezavam por todos aqueles que estavam presentes. Portanto, Ana, Jesus está aqui a seguir a estrutura da ceia pascal, não é? Sim, Jesus segue essa estrutura e atualiza, dando-lhe um sentido novo. Exatamente. Esta ceia pascal judaica era um conjunto de ritos ordenados, onde a determinada altura o patriarca da família pronunciava também a bênção sobre os pães ázimos. Recordámo-nos que no Êxodo, na noite da primeira Páscoa, da libertação do povo judeu do Egito, e então esta tradição dos pães ázimos mantinha-se até ao tempo de Jesus. Sim. E havia lugar, num determinado momento da ceia, à bênção sobre esses pães ázimos e a sua repartição entre os comensais. E o mesmo fazia o patriarca da família com 4 cálices de vinho. Um que acompanhava os ritos introdutórios, outro no momento da proclamação das Escrituras, o terceiro que acompanhava a refeição propriamente dita e era chamado o cálice da bênção, Sim. e um quarto, o final, que acompanhava os ritos finais e o cântico do Alelo, os salmos jubilosos judaicos que ainda hoje podemos encontrar no livro dos Salmos. Sim. Jesus vai também sobre estes ritos dar-lhes um novo sentido. E que sentido, não é? Sim. Então, se vamos aqui a São Mateus, no capítulo 26, que ele nos relata este momento fulcral para a vida da igreja, que naquela noite estava a nascer. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos, para perdão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira, até ao dia em que beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Vemos aqui que Jesus se oferece por inteiro. A Eucaristia é memorial da paixão, da presença real do Senhor e também promessa de vida eterna. Deste modo, Jesus vai ligar todos os momentos da ceia pascal tradicional dos judeus, memória da antiga aliança, à nova aliança que a sua entrega por amor da humanidade vem fundar. Sim. Transformando esses ritos de memória antiga num memorial que sempre que é celebrado como nos pediu, atualiza e faz acontecer de novo o milagre da sua morte, ressurreição e verdadeira presença entre nós, nas espécies do pão e do vinho que, durante a Eucaristia, transformam-se milagrosamente, por aquilo a que se chama transubstanciação, no verdadeiro corpo e no verdadeiro sangue de Jesus. Sim. Esta é uma verdade de fé fulcral para os católicos, cuja raiz vem precisamente deste ato e deste pedido de Jesus na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Sim. É uma memória viva, não é? É isso. Como ouvi um sacerdote uma vez contar sobre isto, do que é realmente a Eucaristia. A Eucaristia é uma viagem no tempo até aquele dia em que Ele se entregou por nós. E que em cada igreja, de cada vez que se celebra uma missa, está a dar-se a mesma oferta. E então podemos imaginar que na missa daquele dia em que nós lá estivermos, estamos intimamente ligados àquele momento que se repete. Mas Ana, além da Eucaristia, que Jesus instituiu nesta última ceia, Ele também já tinha instituído um outro sacramento. Portanto, a Eucaristia é o memorial da vida, da morte e ressurreição de Jesus, por amor da humanidade, e o outro sacramento que falávamos é a ordem na qual Jesus confia aos apóstolos a missão de celebrar este sacramento. Ou seja, foi-lhes dado o poder de consagrar o pão e o vinho em seu corpo e sangue, até ao fim dos tempos. Ou seja, eles são os representantes do próprio Jesus, os seus ministros. É isso. E este é, então, o triunfo daquele que se faz servo, voltando ao início e ao título do nosso episódio. Sim. Amar sem medida e ficar para sempre presente junto desta humanidade frágil,
que somos todos nós, que necessitamos da sua presença para alimento da nossa fragilidade, através da Eucaristia como força para prosseguirmos mais fortificados neste exigente caminho do mundo. Sim. No final do século XIX, foi o Papa Leão XIII, numa encíclica muito importante que publicou naquela altura, a Rerum Novarum, que foi o primeiro pensamento organizado sobre a doutrina social da Igreja. Tem uma frase lapidar sobre a Eucaristia. Diz assim: a Eucaristia tem um papel na regeneração social. A comunhão forma cidadãos justos e irmãos solidários. O que é muito importante e muito interessante, porque vai ligar também àquela explicação que o Papa Francisco deu e que lemos há bocadinho sobre a forma como não devemos deixar de ser cidadãos justos e empenhados. Sim. O facto de sermos tementes a Deus responsabiliza-nos de sermos cidadãos justos e solidários. Precisamente porque esta Eucaristia foi fundada no amor maior que o mundo alguma vez conheceu e, atrevo-me a dizer, conhecerá. Verdade. No fundo, comunhão significa que nós estamos profundamente unidos a Jesus e por Ele aos outros. Ou seja, estamos a beber desse amor e estamos em contacto com os outros através dele. Ana, o nosso tempo já está a chegar ao fim, infelizmente, porque este tema é tão bom e tão profundo que aprecia continuar. Queres propor aqui um resumo daquilo que vimos hoje? Sim, não é fácil, porque o tema é extenso. Sim. Mas diria, em jeito de conclusão, que este caminho de Jesus que contemplamos nos mostra que, de facto, o verdadeiro triunfo passa verdadeiramente e inevitavelmente pela cruz. É sempre no serviço que se manifesta a glória de Deus. E, portanto, deve ser também uma meta para os que o seguimos e nos chamamos cristãos, servirmos os nossos irmãos no meio do mundo, onde estivermos, pois é só desse modo que a nossa fé se concretiza plenamente, dando fruto em gestos concretos de amor, levado a todas as suas consequências, como veremos que Jesus fez. Mas pronto, este episódio já vai longo e parece-me que este será o tema para o próximo episódio. Exatamente. Não é, Zé Pedro? É mesmo isso. No próximo episódio iremos dedicar-nos a entrar na paixão do Senhor. E resta-me agradecer a todos a vossa companhia, dos que estão desse lado, que ficaram aqui até ao fim. Agradeço também de novo a tua presença, Ana. Muito obrigada, eu é que agradeço. Como sempre, foi um gosto estar aqui. Ora, essa. Nós é que temos a ganhar com a tua presença, assim como os outros colegas quando aqui vêm, porque isto exige algo de nós, não só o tempo, mas também a preparação. Porque felizmente há muitos e bons documentos que vamos consultando, mas que exigem esse cuidado de consulta e de amadurecimento. É isso. Portanto, nós prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós e sendo o servo de todos. Hoje demos aqui o 9º passo deste caminho de 12, no módulo 2, e na próxima semana cá estaremos de volta para em conjunto continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.